Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Estamos ao vivo, como de costume, toda terça-feira. Esse horário, nós destacamos aqui na nossa programação algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. Nós falamos aqui em diversas ocasiões sobre a vida de alguns santos, sobre espiritualidade, sobre doutrina da Igreja Católica de forma geral. E o programa de hoje é muito interessante, que a gente vai falar sobre um personagem muito conhecido do nosso público, mas que ainda está vivo. Geralmente a gente fala de personagens do passado da igreja, a gente está falando agora de alguém do presente da igreja. O programa de hoje nós vamos falar sobre o querido Papa Bento XVI, vamos falar sobre o pensamento do Papa Bento XVI, ou de Joseph Ratzinger, o seu nome de batismo, né? Aqui ao meu lado, está aí a foto já do Papa Bento XVI logo de cara. Hoje o assunto é sobre a obra, o pensamento, a vida do nosso querido Papa Emérito, o Papa Bento XVI, né? O Papa Francisco, semana passada, comemorou 5 anos de pontificado, e o seu Papa Emérito, então, há 5 anos, o Papa Bento XVI, já o Bispo Emérito de Roma, que tem uma obra bonita, grande, e há tantos anos dedicou toda a sua vida à Igreja, à conversão dos cristãos, e teve momentos lindos na sua vida. A gente vai falar sobre alguns desses momentos. Aqui ao meu lado tenho a honra de receber o professor Rude. Está aqui ao meu lado o professor Rude, ele é escritor, ele é professor e é especialista na obra do Papa Bento XVI, né? O professor Rude Albino de Assunção está aqui comigo hoje no programa Eclésia. É a primeira vez que o senhor está aqui conosco, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Bem-vindo, professor. É uma grande alegria estar aqui no programa Eclésia. Obrigado pelo convite, Eric, e a minha saudação a todos os telespectadores. Outro dia nós divulgamos aqui o seu mais recente livro, né? Nós sorteamos, ainda brinquei, olha, espero que o senhor venha aqui em breve. Que bom que deu certo, já está aqui conosco. O senhor hoje mora no Ceará, mas o senhor não é cearense. Não, eu sou do sul de Santa Catarina, mas a providência divina me disse, como disse para Abraão, sai da tua terra, e me levou para o sertão central do Ceará, para viver na cidade de Quixadá, uma bela cidade, para lecionar no Centro Universitário Católico de Quixadá. Então, hoje o senhor dá aula nesse centro universitário? Isso. Lá eu sou professor e coordeno os cursos de Filosofia e Teologia, que recebem muitos alunos das dioceses vizinhas, da diocese de Quixadá e dioceses também de outros estados e comunidades religiosas. Bom, parte dos estudos do professor Rude, né? Para não dizer a parte central desses estudos, ele dedicou muitos anos estudando a obra do nosso querido Papa Bento XVI. Professor, vamos lá para a gente, logo de cara, entrar um pouquinho aqui no pensamento, na obra e na vida desse grande personagem atual, vivo na nossa igreja, o Papa Emérito Bento XVI. Só poderia dizer assim, definir quem é Joseph Ratzinger para a gente? Porque eu tenho a impressão que muitas pessoas tiveram contato com os últimos anos do pontificado dele e tudo mais. Talvez alguns mais jovens não entendam exatamente quem é, o tamanho dessa figura. Explica para a gente, quem é Joseph Ratzinger? Eu sintetizaria de 3 modos assim, a figura dele, mergulhando há tanto tempo no seu pensamento, nos seus escritos, nas suas biografias. Eu diria o seguinte: o mais evidente, que ele é um grande intelectual. Talvez nós não tenhamos a dimensão daquilo que ele produziu, daquilo que ele deixou como herança intelectual para a igreja, porque nós temos, infelizmente, ainda poucas obras dele em língua portuguesa. Certo. Mas se você olha para ele, olha para a sua história, as obras completas têm 18 volumes, uma média de 600 páginas, que transitam por todas as áreas do conhecimento. Então, ele é, sobretudo, um grande intelectual que fez uma carreira extraordinária, muito rápida, nas grandes universidades alemãs. Então, ele é um grande intelectual. No segundo momento, vamos dizer assim, as coisas não estão desconectadas, porque a gente não pode esquecer que ele não é só o teólogo, ele é o sacerdote, é o padre, é o pastor, que depois foi feito arcebispo e cardeal. É um homem de Deus. É um pastor e um homem de Deus. Alguém que a sua preocupação não era só escrever livros, publicar livros ou ganhar poder e fama. Ele queria conduzir as pessoas a Cristo por aquilo que o Senhor lhe dotou. Certo. Por meio das palavras, por meio da teologia. O senhor falou, ele é padre desde 1951. Ele foi ordenado em Exatamente, junho de 29 de 1951, junho, dia de São Pedro. De São Paulo. Esse é o segundo aspecto que você destacaria da personalidade dele? Exato, eu destacaria esses 3, né? O segundo momento é que ele é um pastor, ele é sacerdote, alguém preocupado com a vida cotidiana. Ele diz muito, no primeiro ano de sacerdote, ele trabalhou numa paróquia do Preciosíssimo Sangue, ele diz que ali visitar os doentes, ouvir confissões. Ele percebeu ali, de uma forma muito impactante,
a grandeza da figura do sacerdote, a importância do sacerdote. Então, alguém preocupado com a situação humana. Veja que numa carta recente, que acabou sendo publicada, uma carta privada, ele dizia justamente que é um preconceito estulto, injusto, de que ele seja considerado um intelectual sem ter sido um pastor que estaria atento à vida das pessoas. Por exemplo, o Papa Francisco seria um pastor sem ter teologia. Essa carta é recente, nas redes sociais aí, as pessoas encontram esse tipo de comentário. Exato. Na qual Bento XVI teria enviado ao Papa, porém seria de forma privada. Ao Viganò, que é o responsável pelo setor de comunicação do Vaticano, tem razão. E o Vaticano publicou essa carta e tem uma série de outras implicações, mas eu acho que o primeiro parágrafo é o mais importante, para além de toda a polêmica, que ele dizendo assim, é um duplo preconceito achar o Papa Francisco pastor sem ser teólogo, ter substrato teológico, certo. E eu ser só um teólogo intelectual sem ter sido pastor. E ele acrescenta, atento à vida das pessoas. Eu posso testemunhar, e já falei isso para você, que na visita que eu fiz a ele em 2014, eu não fui para pesquisar para o meu livro. Eu fui lá para conhecer essa grande figura, e lá ele quis saber sobre a minha vida. E ali eu pude perceber a terceira e última dimensão desse pastor que é, sobretudo, o homem de Deus. Que bonito. Em 2014 teve a honra e a oportunidade de conhecer ele lá no Vaticano. Exato, exato. Eu fui em 10 de abril de 2014, recebi uma audiência junto com a minha mulher, a Renata, e o meu primeiro filho, na época eu só tinha, hoje tenho 3. Certo. O Bento José, hoje eu tenho o Lucas e a Luísa. Bento José? Bento José é uma homenagem assim, não ninguém é coincidência, entende. Ninguém entende por que será, né? E eu fui com o meu filho mais velho, tive a graça de chegar lá, apesar de que a carta que o Bento XVI me mandou, né, isso que fique registrado aqui, chegou porque Deus quis, porque a minha sogra escondeu por mais de um mês, né? Como assim? Não, denúncia. A minha sogra, Dona Zilda, que está escutando esse programa, certo. Ela recebeu a carta, esqueceu de entregar. Puxa vida, mas Dona Zilda, era a carta do Papa. Como é que a senhora esqueceu a carta do Papa? Ela pensou que era a conta de luz. Deve ter guardado por isso. Mas depois ela acabou entregando. Ela lembrou quando a minha esposa, eu estava na Espanha, estudando, e a minha esposa estava em casa, ela, chegou uma carta, tem uma carta do Bento XVI, com toda a sua humanidade, dizendo, olha, eu recebi a sua carta, falando da minha carta, né? Ela chegou ao meu coração e você pode me visitar, me diga a data ainda, o Papa ainda diz, me diga a data, vida. Quando que você pode vir a Roma? Então essa carta pegou chuva, o correio demorou para entregar, e a minha amabilíssima sogra ainda esqueceu, mas a providência quis. E estivemos lá em 2014 e eu pude perceber toda essa humanidade e esse homem de Deus que muitas vezes as câmeras dos meios de comunicação seculares, sobretudo, não mostraram. Quer dizer, você estava lá, você queria falar um pouco da sua tese, na verdade, a sua tese que deu origem a esse livro, que a gente vai sortear hoje, né? Que é o que você está fazendo o lançamento, trabalhando na divulgação desse livro. Você lá para falar de tese, de estudos, e ele preocupado em saber quem era você, da sua família? De onde vinha, no que ele trabalhava. Eu lembro que ele olhou com muita ternura assim para o meu filho e disse o nome do meu filho e beijou a fronte dele três vezes, na verdade, 3 vezes. Há coisas que eu ainda não explico. Ele olhou para o meu filho e disse, será um grande professor. O meu filho, vamos aguardar. O menino, assim espero. Mas muito preocupado na hora de bater a foto. Eu muito nervoso, eu digo que foi um Pentecostes, né? Porque eu estava tão nervoso, mas tão nervoso. Eu imagino, que ele perguntou também em alemão, se eu queria falar em alemão, eu perguntei em italiano se podia falar em português. Isso foi Pentecostes, né? Começou com Babel, terminou com Pentecostes, porque todo mundo se entendeu. E ele, na hora de bater a foto, eu fiquei um pouco longe, ele se aproximou. Na hora de bater a foto com a minha esposa, ele queria segurar a mão do meu filho, que estava um pouco mais elevado, e não conseguiu alcançar, e ficou na hora da foto, de mãos dadas com a minha esposa. Então, essa imagem de um homem gélido, frio, inquisidor, é uma imagem mentirosa, é uma caricatura que não corresponde aos fatos. E a gente sabe quando está na presença de um homem de Deus, de um santo, né? Eu posso dizer que estive na presença de um grande, grande homem de Deus. Legal, eu tive a oportunidade de estar próximo a ele, não tão próximo quanto você esteve, eu já fiquei emocionadíssimo. Fiquei a 3 metros, mas não tive a oportunidade, não estava sozinho, estava cheio de gente. Uma oportunidade trabalhando, né? Gravando, cobrindo a visita dele na época aqui ao Brasil. Já foi uma grande emoção, imagino a sua. Agora, como é que surgiu esse interesse? Como é que você pensou? Falar, vou dedicar, estudar profundamente a obra de Bento XVI, até um cardeal Ratzinger. Como é que você pensou nisso? O meu contato com a obra de Bento XVI, ela tem uma pré-história, né? Começou aos 15 anos, então eu tenho praticamente quase 20 anos de familiaridade com a obra dele. Eu tinha 15 anos e chegou na minha mão uma revista chamada 30 Dias na Igreja e no Mundo.
E ali apareciam diversos artigos sobre ele que tratava, por exemplo, seminário, uma casa, não um hotel, a verdadeira e a falsa reforma da igreja. E aquilo começou a me impactar. Eu com 15 anos, em pleno ensino médio, com conhecimento teológico mínimo, ou quase nada, aquela coisa de catequese. Mas aquilo me impressionou, e eu sempre digo que Bento XVI me impactou pela força dos seus argumentos. Não foi pelo fato de ser cardeal, não foi pelo fato de trabalhar na Cúria Romana, foi pelo fato de que o seu pensamento era claro. O seu pensamento manifestava, sobretudo, a fé da igreja de uma forma tão cristalina e tão pura, ao mesmo tempo tão erudita. E eu contrastava, às vezes, com a minha realidade, com o ambiente em que eu vivia e dizia, não, mas... Na época eu estudava para ser sacerdote, depois deixei a formação presbiteral, mas eu percebia, esse modelo que me propõe, às vezes, não corresponde a isso que eu vejo aqui de forma tão bela. Embora eu via muita gente buscando exatamente aquele ideal, e seriam os sacerdotes que mais me inspirariam. Certo. Então, assim chegou, aos 15 anos, na minha mão, por meio de uma revista. Algumas das obras que depois eu organizei de textos dele, são textos que vieram dessa revista como um tributo também a esse veículo que me introduziu no pensamento dele. E depois, no doutorado, depois de ter lido por muito tempo de modo informal, livre, eu disse, não, agora eu vou me dedicar ao pensamento dele de forma sistemática, acadêmica, porque falta no Brasil muita publicação sobre ele. Nós temos, digamos assim, que fazer um meia-culpa no nosso Brasil, e agora, com essas publicações que editoras como a Paulus e a Eclese, que publicaram essa minha obra e têm publicado coisas do Bento XVI, vem sanar uma lacuna de textos que nós não tínhamos. Se você pega Portugal, que é um país muito menor em termos populacionais, eles publicaram, em poucos anos depois da eleição do Bento XVI, muito mais do que nós, desde que ele era pátria. Graças a Deus está acontecendo isso no Brasil, e graças ao trabalho de pessoas como o senhor, que tem se dedicado a isso. Bom, daqui a pouquinho eu ainda vou querer saber mais detalhes do livro, mas vamos dizer assim, o ápice dessa história foi a tese que o senhor escreveu para o doutorado que acabou resultando nesse livro? Exatamente. Eu tinha a preocupação de dar um tratamento para além da sacristia. Certo. Né? Para além da pastoral cotidiana que nós fazemos nas paróquias. Eu achei que poderia defender isso, inclusive na área da sociologia, porque esse é um livro, sobretudo um livro de sociologia, então... Ali eu tive que sempre me controlar em nome da neutralidade científica, embora eu tenha naturalmente simpatia pelo autor, o que é evidente até agora. Eu fiz uma tese e achei por bem. Hoje os estudos sociológicos sempre estavam muito inclinados a minorias religiosas, sobretudo ao estudo do pentecostalismo. No Brasil a sociologia da religião está muito voltada para isso. E a sociologia do catolicismo é sempre a sociologia do declínio do catolicismo. Certo. Então, essa atenção aos discursos oficiais e, sobretudo, à atuação de um intelectual do gabarito dele na condução da igreja, em que medida o seu pensamento individual ou a sua visão particular da fé pôde e influenciou no seu pontificado, foi o meu olhar sociológico sobre Bento XVI. Mas só que nasceu de uma interrogação teológica. Muitos diziam o seguinte... Bento XVI é um papa antimoderno e ele é anti-Vaticano II. Eu pensei, essas duas equações elas têm problemas. Ele é contra o Vaticano II? O livro mostra que não, a pesquisa mostra que não. Ele é antimoderno? Não, a pesquisa mostra que ele não. Então é spoiler, né? Eu estou adiantando um pouco o resultado do livro. Mas se você tem uma atenção detida nos textos, e essa é a linguagem dele, ele é um teólogo, então se você vai julgá-lo, para além de qualquer análise política de como se configurou seu pontificado, eu quero saber, nos seus discursos oficiais, a igreja é contra a modernidade? Não. A igreja olha para a modernidade com um olhar purificador. Ela é o crisol, né? Ela vai ver o que é bom e justo, adequado e acolhe, e o que for negativo, ela repele em nome da fé que professa. Imagino que não deve ter sido uma atividade tão fácil, esse envolvimento imparcial, já que o rigor... Inclusive, o respeito antropológico que a sociologia exige. Mas que bom que nós temos esse exemplo desse livro, que bom que nós temos esse material. Do ponto de vista acadêmico, na vida dele, né, qual foi a principal área de estudo? Né? Onde mais ele se dedicou, ele se debruçou para estudar? Isso que é fascinante. Ele foi, por força das circunstâncias, um teólogo que teve que transitar por diversos campos do conhecimento.
Ele, por exemplo, começa a trabalhar em áreas como teologia fundamental, teologia dogmática. Mas se você percebe, o principal âmbito da sua pesquisa é, sobretudo, a eclesiologia, a cristologia, mas o tema da igreja talvez seria o tema mais dominante da sua obra. Claro que nós podemos colocar outras áreas, dentro ainda da teologia fundamental, fé e razão, que está muito presente nas minhas pesquisas. Em que medida a fé cristã ela é razoável, ela tem razoabilidade? Em que medida a fé é compatível com a razão? Então, essa talvez seja a sua defesa mais primordial. Então, o seu campo de conhecimento está aí. Fé e razão, Deus como o fundamento do conhecimento, a igreja como o lugar onde você recebe o conhecimento verdadeiro, legítimo, sobre quem é Jesus Cristo, sobre quem é Maria. Então, eu diria que temas dominantes da sua obra são esses. Mais na área de uma teologia fundamental, fé e razão. E depois, tudo gira em torno desse núcleo. Quem é Cristo, Deus e homem, e quem é a igreja, Cristo e a igreja. Então, seriam algumas palavras-chave. E haveria outros conceitos que dominariam essa obra. Razão, amor, verdade, que são conceitos, vamos dizer assim, centrais. É possível resumir Ratzinger como um teólogo, não? Ele não é um hiper especializado, ele só se dedicou à exegese. Entendi. Ou só à eclesiologia. Se você pega a obra dele, ele transitou por todos os subcampos da teologia. Talvez, como o senhor já disse, a questão da eclesiologia, o papel da igreja é o destaque nessa obra toda, já que ele passou por tantas obras, por tantos ramos de estudo, a igreja está em destaque. Eu diria que ela é o fio condutor. Ela é fio condutor. Se você pega, por exemplo, as discussões em torno da tese de livre docência dele sobre São Boaventura, que falavam em modernismo, o tempo todo ele vê a igreja como esse sujeito indispensável para a interpretação da Escritura, para a interpretação da revelação, para a recepção adequada da tradição, para dizer quem é Jesus de forma verdadeira. Por exemplo, a encíclica Lumen Fidei, que acabou sendo publicada pelo Papa Francisco, mas que tem Ratzinger, tem Bento XVI ali, de forma profunda. Ali ele vai falar da forma eclesial da fé. Tempo todo. Vamos fazer o seguinte, professor, a gente vai para o primeiro intervalo agora, mas antes ainda do intervalo, eu vou chamar um VT que a gente tem, que está publicado na internet, um VT de 1990, do então cardeal Ratzinger, falando justamente sobre esse assunto, a igreja, na opinião dele, o que é a igreja. La Chiesa. Essa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dar avvio ad una vita comunitaria. La Chiesa non è nemmeno semplicemente la grande schiera di coloro che alla domenica si radunano insieme per celebrare l'Eucaristia. E infine la Chiesa è anche di più che Papa, Vescovi e Preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Tutti costoro che abbiamo nominato fanno parte della Chiesa, ma il raggio della compagnia in cui entriamo mediante la fede va più in là, va persino al di là della morte. Di essa fanno parte tutti i santi, a partire da Abele e da Abramo e da tutti i testimoni della speranza di cui racconta l'Antico Testamento, passando attraverso Maria, la Madre del Signore, e i Suoi Apostoli, attraverso Thomas Becket e Tommaso Moro, per giungere fino a Massimiliano Kolbe, a Edith Stein, a Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Di essa fanno parte tutti gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio. Di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi, tutti i tempi, il cui cuore si protende sperando e amando verso Cristo, l'autore e perfezionatore della fede, come lo chiama la lettera agli Ebrei. Non sono le maggioranze occasionali che si formano qui o là nella Chiesa a decidere il suo e il nostro cammino. Essi, i santi, sono la vera determinante maggioranza
secondo la quale noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo. Essi traducono il divino nell'umano, l'eterno nel tempo. Essi sono i nostri maestri di umanità che non ci abbandonano nemmeno nel dolore e nella solitudine, anzi anche nell'ora della morte camminano al nostro fianco. Bom, nós falamos agora há pouco, até a gente conversava antes de começar o programa, que são tantas coisas interessantes na vida de Bento XVI que a gente fica... É difícil até escolher o que a gente vai conversar, mas a gente lembrou que ele foi ordenado em 1951, 29 de junho de 1951. Depois do ano de 77 foi importante na vida de Bento XVI. Né? No dia 24 de março ele foi primeiro nomeado bispo e depois ele foi ordenado já no dia 28 de maio de 77. A gente tem algumas imagens, inclusive a gente está imagens recuperadas aí da internet, do dia da ordenação, então, episcopal do nosso querido Papa Bento XVI, na época, então, apenas Joseph Ratzinger. Foi Dom Joseph Stengel que o ordenou, né, bispo. Mas logo depois, professor Rudi, um mês depois dessa ordenação episcopal, ele já recebeu do Papa Paulo VI o barrete cardinalício, ou seja, ele já foi nomeado cardeal com um pouquinho de tempo de bispo, né? Exato, foi um consistório muito particular, se não me engano tinham 5 ou 6 neocardeais para completar o número de eleitores e também a arquidiocese de München e Freising, onde ele estava, tinha uma característica um pouco cardinalícia. Então, quando ele foi nomeado para esta sede arquiepiscopal, já se previa a nomeação, a criação cardinalícia. Está lá o consistório, então, o Papa Paulo VI, beato, Papa Paulo VI. É engraçado que ele recebeu o barrete de um beato da igreja, né, o que o nomeou cardeal. Mas depois ele fez carreira mesmo, vamos dizer assim, se a palavra correta é fazer carreira, mas ele foi muito importante no papado de um outro santo da igreja, São João Paulo II. Beato por pouco tempo, porque São Paulo VI vai ser canonizado. Verdade, né? Bem lembrado, né? Já sabemos que em breve teremos a canonização do Papa Paulo VI, é verdade. Então, de perto conviveu aí com 2 santos da igreja. Um que em breve será canonizado e um que já é santo, né? O Papa Francisco falou disso, né? Quase uma anedota. Foi bonito. Ele disse, nós temos aí João XXIII que é santo, João Paulo II já é santo, Paulo VI também vai ser canonizado e estamos Bento XVI e eu na fila de espera. Justo, tá certo, justíssimo. Justíssimo. Agora, qual foi o trabalho? Como é que foi a importância e de que maneira a gente pode entender o trabalho do Joseph Ratzinger enquanto cardeal no papado de João Paulo II, que foi nomeado desde 1981, né, no início do pontificado, do longo pontificado de João Paulo II. O que o senhor destacaria para a gente? Eu destacaria primeiro o seguinte, ele foi convidado por João Paulo II para ir para a Cúria Romana para outra função, que era a Congregação para a Educação Católica. E João Paulo II o convidou, acho que ele tinha 1 ano de arcebispo, 1 ou 2. Ele disse assim, não tem condições de deixar a arquidiocese com 1 ano, 2 de ministério. Ele disse não, João Paulo II. Ele foi nomeado em 77 e 81 já estava na segunda etapa. Exatamente, 80, 81, veja, o João Paulo II foi eleito em 78. Isso. Veja, ele foi criado cardeal em 77, 78 ele já foi em 2 conclaves. Puxa vida. Esse que foi um baque. João Paulo I morreu, 33 dias depois veio João Paulo II. É verdade. E o João Paulo II foi um dos responsáveis. Ele leu a Introdução ao Cristianismo, ele conhecia as obras do Ratzinger. Depois ele foi um dos promotores, inclusive, durante o concílio da publicação da revista Comúnio na Polônia. E ele, conhecendo Ratzinger, eu quero que você venha para a Congregação da Educação Católica. Afinal, ele estava no ambiente da universidade. Certo. Ele disse não. Chegou 82, foi inevitável. O Papa disse, agora eu quero você de novo. Já tinham passado alguns anos, né? 5 anos mais precisamente do seu ministério na Alemanha. Ele disse, eu não tenho como recusar, só que agora você vai para a Congregação da Doutrina da Fé. O que em termos institucionais é muito pior, é muito mais exigente. Imagina. Porque na hierarquia, da Cúria Romana, depois do Papa, vamos dizer assim, em termos políticos, vamos dizer assim, a Secretaria de Estado. Sim. Mas em termos de fé, a Congregação para a Doutrina da Fé. É verdade. E qual é a função? A função dele ali? A função dele é zelar, salvaguardar que a teologia católica expresse a fé da Igreja, sobretudo. Não é uma inquisição, não é um tribunal, não é ser um regulador autoritário da vida e da produção teológica. Mas é, sobretudo, e
zelar por aquilo que o Bento XVI dizia. Antes de assumir a congregação, ele dizia que a função do magistério é zelar, é proteger a fé dos simples contra o poder dos intelectuais. Que bonito isso. Ele diz o seguinte, a função do magistério é preservar a voz daqueles que não podem falar nos microfones. Porque muitos teólogos têm os microfones, muitos teólogos têm acesso aos jornais, poder expressar as suas opiniões particulares sobre a doutrina da igreja, e aquele batizado, que aprendeu aquela fé no berço, aprendeu da família, e que aquela é a fé da igreja. Então a função do magistério é essa. Era isso que ele fazia. Enquanto João Paulo II teve um ministério muito público, teve uma função assim de mostrar que o papado não estava enclausurado nos muros vaticanos, mas que o Papa era esse pastor universal que ia até as ovelhas para ouvir as suas vozes. Bento XVI tinha que ficar em casa, ficar no Vaticano, cumprindo uma função ingrata. Tanto quando ele saiu da Alemanha, se despediu da sua arquidiocese, ele disse: não esperem que vocês só vão ouvir coisas boas vindo de Roma. Porque ele já sabia que a sua função não seria mais fácil. E ele tratou os grandes temas que a igreja tinha como desafio para esclarecer depois do Vaticano II. O Vaticano II foi um grande evento, uma primavera da igreja, o Bento XVI é um grande defensor disso. Mas trouxe, digamos assim, como todos os concílios na história da igreja, como Nicéia, o próprio Bento XVI diz isso, traz problemas, traz convulsões que precisam de esclarecimento. Me dá um exemplo dessas convulsões ou problemas que Bento XVI, vamos dizer assim, bateu de frente no papado de João Paulo II. Talvez a questão mais central que agora a própria Congregação da Doutrina da Fé, com o arcebispo Ladária, retomou, que foi a questão da salvação em Jesus Cristo. Hoje, com essa tendência um pouco mais ecumênica, às vezes muito mal compreendida, você pode chegar a uma inclinação de que Jesus não é o único Salvador e que outras figuras, como Maomé, Buda, Krishna, poderiam ser meios de salvação, sacramentos de salvação. Bento XVI, por exemplo, na Dominus Jesus, que talvez seja o documento mais controverso da sua atuação, disse: não, Jesus é indispensável para a salvação, ele é o Salvador. E a igreja tem um papel nessa salvação. Você não pode desconectar a salvação de Jesus e nem desconectar Jesus da igreja. Então esse é o documento talvez mais controverso. E ele entrou, até porque ele mediou, por exemplo, questões com os lefrevianos, que foi a questão da admissão ou não de gente que não aceitava o Concílio Vaticano II. Sede vacantistas, né? E isso, um outro grupo, que daí seriam os sede vacantistas, e é um orbe próprio, né? Uma órbita própria. Certo. Mas temas de ética sexual, temas de matrimônio, ordenação de mulheres, que foi uma carta que ele ajudou a esclarecer, se a igreja poderia não se abrir a isso. Então, todos os temas que você pode imaginar que são hoje ainda muito quentes, a comunhão a pessoas recasadas, a divorciados, o atendimento pastoral às pessoas com inclinação homossexual, né? Todos esses temas apareceram no pontificado dele. No seu ministério como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Era natural que um tratamento de temas tão polêmicos, à luz da fé da igreja, respeitando a tradição, poderia trazer muitos dissabores. E é interessante que ele se tornou, de fato, um para-raios. Ou vou usar uma expressão que o próprio secretário dele, o Georg Genswein, disse, ele foi um grande vidro. Ele deixa passar a luz, né? Ele não atrai atenção, mas ao mesmo tempo ele protegeu. Então ele acabou assumindo para si muito dos pesos e do ônus do pontificado que João Paulo II não acabou, digamos assim, assimilando, mas o Papa podia ter mais liberdade de movimento enquanto ele ficava na função ingrata de corrigir, de acompanhar e de dizer: esta é a fé da igreja. Bom, o Papa João Paulo II, acho que a gente tem algumas fotos, inclusive, para mostrar. Obviamente, tinha muita confiança no cardeal Ratzinger. Eram amigos. Essa foto antiga, por exemplo, dos dois jovens. Enfim, toda a importância que o senhor está destacando para a gente. Agora, talvez, imagino, o senhor me corrija se estiver errado, já que o senhor é especialista no assunto, Bento XVI, o fato dele ser tão, talvez, odiado em alguns setores da igreja e fora dela também, principalmente na América Latina, talvez se ele ter enfrentado um problema, principalmente em 84 e 86, quando ele trabalhou em documentos
que de certa forma colocava os pingos nos is em relação à teologia da libertação, por exemplo. Isso explica talvez porque ele é tão... Já que ele teve que bater de frente com problemas relacionados a essa corrente teológica, por que ele é tão odiado em alguns setores? Você acha que isso tem relação? A minha experiência é a seguinte: nos primeiros anos de estudos com Bento XVI, você falava no nome dele, você encontrava muitas reservas, e ainda encontro. Certo. Então, infelizmente, o Bento XVI passou por uma grande campanha difamatória em terras brasileiras. Grande. Então, meios de comunicação, publicações, revistas teológicas, infelizmente, não deram atenção suficiente para o seu pensamento e algumas figuras muito específicas, não todas, criaram caricaturas, e muitas delas ligadas à temática, obviamente, da teologia da libertação, que talvez foi quando o nome dele ganhou mais atenção. Afinal, ele assumiu a congregação em 82, 84, já teve a questão toda sobre a instrução acerca de alguns aspectos da teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, todos sabemos que teve uma grande atuação aqui. Se você olha as publicações do período, elas são em grande número. E o Bento XVI teve que acompanhar o processo de discernimento da catolicidade dessas obras. E ele recebeu, acompanhou, orientou e aplicou as sanções que eram, em alguns casos, previstas no direito canônico. Não era uma coisa do inquisidor alemão Ratzinger que queria punir a vítima. Não, ele fez processos canônicos e depois se criou-se ideias de que ele foi autoritário. Mas quando você começa a perceber determinados relatos, você percebe que o processo foi muito honesto, muito sincero, muito bem acompanhado. Então, muita gente odeia o Ratzinger porque houve, de fato, uma campanha difamatória sobre ele. E você viu no pontificado. Não precisa nem voltar para a década de 80. Qual é o meio de comunicação simpático a ele depois da sua eleição no Brasil? Alguém que veiculasse coisas que eram realmente a centralidade do seu pontificado. Quem é que ressoava, por exemplo, a riqueza do seu pensamento, suas homilias? Agora eu organizei um homiliário enorme, publicado pela editora Molokai, se me permite a referência, em que você vê um tesouro homilético, textos que conduzem a Cristo de forma profunda. Nada disso ressoa, porque a leitura é demasiado ideológico-política. Então, disputas de poder, questões de pedofilia. Então, tudo foi usado, a sua adesão involuntária, obrigatória. Por exemplo, a juventude hitlerista, todas essas coisas foram a atenção dos meios de comunicação. Por quê? Porque a fé da igreja é incômoda. E a minha resposta é essa: quem diz a verdade sempre vai pagar o preço do ódio daqueles que temem a verdade. Quando ele foi eleito, eu me lembro que alguns órgãos de comunicação, algumas revistas e jornais, colocavam a igreja como congelada, né? Ele dentro de uma barra de gelo, né? A igreja congelada. Foi mesmo. Pois é. Ou Isto É, não lembro. Eu acho que Isto É eu vejo, mas é uma dessas duas. Mas eu me lembro, sim, dessas referências. Como o senhor bem disse, né? Esse pensamento real, interessante, profundo, catequético, pastoral da igreja não interessa ao mundo, né? E esse tipo de situação, certamente, ele foi vítima. Mas, do ponto de vista da teologia da libertação, que é uma leitura que, a parte se eu posso dizer assim, condenação do cardeal Ratzinger à teologia da libertação, é escancarar o problema da visão marxista dentro de uma corrente teológica, né? Como é que pode... O padre Wander esteve aqui uma oportunidade e eu fiz uma pergunta para ele logo de cara, o que é teologia da libertação? Ele respondeu assim: teologia da libertação é uma teologia sem Deus. Como é que pode uma corrente ateísta ter um ramo teológico? Enfim, isso é um problema que não tem como conciliar. Mas no período, no auge, no início da carreira acadêmica do Papa Bento XVI, não foi o marxismo que logo enfrentou, vamos dizer assim, se algum problema de entendimento, fé e razão, ou de ciência e fé. Até porque o auge do pensamento marxista no início da sua carreira ainda não tinha chegado, como alguns anos depois ele acabou se despontando, não é verdade? Veja, essa problemática da teologia da libertação, ela é mais complexa, até o tratamento que o Ratzinger deu a ela. A crítica da instrução é, sobretudo, a determinadas correntes, até dentro da teologia da libertação, que tiveram a derivação marxista. E, sobretudo, o conceito central, interessante você ler a instrução, é a questão do reino de Deus. É um reino de Deus que é fruto de uma construção meramente humana, né? É um reino que Deus cai, né?
e fica só o reino. Falta o elemento Deus, porque você é fruto da obra humana. Na introdução ao cristianismo, ele faz já essa crítica ao marxismo, porque a verdade não está no ser, ou não como o Vico, a verdade é o que é feito, mas a verdade é no marxismo aquilo que pode ser feito. Então, aquilo que está no futuro, a revolução, essa escatologia que vem, na verdade, essa utopia que substitui a escatologia, aquilo que é fruto das mãos humanas. Então, esse é o primeiro fator. Então, Bento XVI está muito preocupado em que o primado de Deus não se perca, justamente na ação no mundo. O cristão age no mundo politicamente, mas ele age tendo em vista que a vitória final da história não é fruto de uma agremiação de um proletariado, mas é a vitória que vem de Deus. Então, isso talvez seja o grande acento que não se deu. E hoje você vê teólogos expressivos, muito ligados à teologia de libertação, que hoje dizem, não, Ratzinger estava certo, Bento XVI estava certo, porque muitas vezes o pobre foi colocado no lugar de Cristo. Então, há um processo de amadurecimento interno dentro dessa teologia que mostra que a perspectiva do Bento XVI era válida. Tanto que hoje, se você é uma figura de tanta confiança do Ratzinger, como é o cardeal Miller, ele faz esse sucessor, né? Foi o sucessor na Congregação da Doutrina da Fé, que tem obras também em português. Ele faz um evento no Vaticano com o fundador da Teologia de Libertação, tentando, depois de todo esse processo de amadurecimento, mostrar aquilo que é bom e aquilo que é positivo, porque essa é a perspectiva da igreja, de dar tempo para avaliar. Só que tem momentos que ela tem que aplicar um remédio amargo para que a fé da igreja não se perca e os simples não se percam, né? Foi o que Ratzinger fez com muita coragem. Interessante. Bom, rapidinho a gente vai para o intervalo já daqui a pouquinho, mas só para completar o que eu estava dizendo, assim, se não me engano, no início da carreira acadêmica do cardeal Ratzinger, ainda não era o marxismo que estava tão moda assim na Europa, né? Mas tinha uma corrente de existencialistas, né? Voltando, respondendo a sua pergunta, que eu deixei em aberto. Quando o Ratzinger viveu a transição do modelo existencialista, do pensamento existencialista, para o marxista. Então, a década de 60 e o ano de 68, quando ele estava talvez numa universidade, a universidade alemã em termos teológicos, mas, se me permite o termo, progressista, ele vive essa reviravolta nessa universidade. E ele vê como a politização da fé, ou a teologização da política, como ela pode ter impactos destrutivos para a fé. Então, em Tübingen, ele viu isso claramente e percebeu os perigos. Então, lá em 68, ele já vê encarnados os problemas que depois vão emergir na década de 80 com mais clareza. Então, ele viveu a transição de um modelo intelectual para outro, de um modelo que passa da discussão própria do existencialismo para um modelo revolucionário, em que a fé é instrumentalizada, Deus é colocado de lado, e muitas vezes a hostilidade à fé católica ela é evidente, inclusive em ambientes teológicos, como ele viveu na década de 60. Graças a Deus ele estava lá. Muito bem. Olha, tem uma pergunta interessante aqui do José Alexandre Custódio Teófilo, de Cascavel. Apesar que Cascavel está aqui, Cascavel no Ceará? Tem Cascavel no Ceará? Eu sei do no Paraná. Eu também sei. Mas está aqui Cascavel no Ceará, não sei se é um erro de digitação aqui, eu pensei que tinha outro Cascavel lá. Enfim, o José Alexandre de Cascavel, talvez a pergunta dele resume aqui o final da nossa conversa, né? Ele diz o seguinte: a mensagem deixada por Bento XVI para os futuros padres do Brasil, ele está falando do Brasil, pode ser estendida para o resto do mundo? Vamos dizer assim, qual o grande legado que o Papa Bento XVI, que é inclusive considerado o maior teólogo vivo, né, por muitas pessoas, se o senhor pudesse resumir para a gente o legado que ele vai deixar para a história da igreja, e para as próximas gerações, que eu tenho certeza que gerações ainda vão estudar a obra dele, ter contato com a obra dele, o que o senhor diria? Eu vou responder a pergunta em 2 pontos para partir da pergunta do nosso amigo de Cascavel. Só confirmando, desculpa interromper o senhor, o meu diretor já está dizendo aqui que é Ceará mesmo, tem Cascavel no Ceará, viu? Olha, eu estou morando lá, tenho que conhecer mais geografia então, né? Você viu? Mas vamos lá. Para o sacerdote, eu sou professor lá na Unicatólica de seminaristas. Certo. Eu convivo com eles e tenho essa alegria. Eu fui seminarista e tenho essa alegria. Eu diria que o grande legado do Bento XVI para os sacerdotes, que providencialmente ele conduziu o ano sacerdotal, né, com as comemorações também do aniversário, do centenário do Curadais, eu diria o seguinte: sejam santos, padres, sejam santos. Antes de tudo, vocês são imagem de Cristo bom pastor, vocês são
Vocês agem in persona Christi. Então, sejam santos, sejam bons pastores, sejam imagem de Cristo para esse mundo tão ferido. Qual é o grande legado do Bento XVI? Sempre que me perguntam, eu respondo com uma viagem. Quando ele foi à Alemanha, se não me engano foi à Alemanha, ele falou muito da fé em Deus. Muito, muito, muito. Sabe qual foi a crítica dos jornais? O Papa fugiu dos assuntos. O Papa fugiu do que é importante. O Papa só falou de Deus, resumindo. Daí um cardeal, eu lembro, que disse talvez a melhor resposta. Quando o Papa fala de Deus, ele fala do principal, do essencial. Bento XVI, em toda a sua obra, como teólogo e como Papa, nos falou do primado de Deus. Temos que voltar a falar de Deus. Na teologia, sobretudo, que é o seu sujeito também, o seu objeto, mas nós não podemos ignorar Deus quando tratamos de política, não podemos ignorar Deus quando tratamos de economia, nós não podemos ignorar o fato de que o centro de tudo, aquilo que possibilita a racionalidade, a nossa capacidade de pensamento, é justamente o fato de que existe um Deus que é amor, um Deus que é razão e um Deus que é verdade. Então, o grande legado do Bento XVI é isso. Não esqueçam de Deus, não esqueçam de colocar Deus no centro. E com o salmista, o cristão, sobretudo o teólogo, é aquele que diz, busco tua face. É aquele que busca conhecer e amar o rosto de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Esse é o legado dele. Não são normas ou leis ou outras especificações. Por isso ilustra, por exemplo, o seu cuidado com liturgia. Quando eu conversei com ele disse liturgia é o mais importante. Às vezes nós queremos cair num ativismo e achamos que a passeata, a rebelião, vai ser a revolta, vai ser o mais importante. Não, o primado é de Deus. Tanto que as suas obras completas começam com liturgia. Porque o Vaticano II começou com liturgia. Porque primeiro Deus, primeiro a adoração, primeiro a nossa concentração naquilo que é o fundamento de tudo. Eu creio em Deus. É o que a profissão de fé da igreja diz, e até a Paulo tem um livro, A Profissão de Fé, com as catequeses sobre o credo, e ali Bento XVI começa. Nós precisamos de um ano, acabamos precisando de um ano da fé para lembrar que Deus, a fé em Deus e a fé da igreja são centrais. Professor Rude, muitíssimo obrigado pela sua presença. Em 30 segundos de verdade, hein? Você considera que ele é o maior teólogo vivo? Eu considero que ele é o maior teólogo vivo e que ele é mais do que tudo um intelectual, um dos maiores intelectuais vivos, que dialoga com todas as correntes de pensamento, católicas, não católicas e de todos os campos.